Estamos no ar, minha gente, para fazer mais um Donos da Bola. Eu, CCD, Ribeiro Neto e Taigor Jank, que vai dar agora a informação, Taigor Jank, sobre... Vina, meia do Ceará. JB, abraço para você, para todo mundo que nos acompanha. Meia do Ceará e que pode estar a caminho do Grêmio. A direção tricolor está negociando a contratação do jogador e um vínculo de 2 temporadas com um atleta da equipe cearense que neste ano vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tem um salário alto por lá, a direção quer baixar a folha, a direção do Ceará, e por isso está repassando o Vina para o Grêmio. Detalhe, o Grêmio, como uma compensação, está emprestando por uma temporada o jovem meia Pedro Lucas, que vai atuar lá no Ceará por uma temporada. A negociação de Vina com o Grêmio está em andamento, próxima de ser fechada e pode ser anunciada ao longo dos próximos dias. Tá, a gente já vai debater esse assunto, tem mais algumas informações complementares que eu também acabei descobrindo agora pela manhã. O Diogo Rossi trabalhou na Rádio Bandeirantes. E a gente vai falar sobre esse assunto. Vina tem chance de chegar no Grêmio. Coloca no ar a enquete que está lá no nosso canal do YouTube para você votar. Torcedor gremista, você aprova a contratação de Vina? Sim, Renato ganha uma grande opção. Não, contrataria para outra posição. 31 anos, meio atacante do Ceará. O Ceará tem contrato longo com ele. Ele tinha o maior salário do Nordeste. 500 mil mensais ganhava o Vina. Mas uma cláusula no contrato favorece o Grêmio. Em dezembro do ano passado, o Grêmio fez uma consulta pelo Vina e ele pediu 600 mil para jogar aqui aproximadamente. O Grêmio caiu de costas e disse, não vou te pagar, tu já ganha 500, que é muito. E o Ceará não vai conseguir bancar esses 500. Agora, se descobriu que é uma cláusula no contrato dele, que diz o seguinte, com a queda para a Série B, o salário cai para 300 mil mensais. E caindo para 300 mil mensais o salário do Vina, isso possibilita o Grêmio de fazer a contratação, porque fica um valor mensal mais barato, pelo menos neste primeiro momento. Então, o Grêmio está liberando o Campas, está liberando o Pedro Lucas, o Isaac já saiu para o Guarani e tal, e há a chance do Vina desembarcar na arena. Eu preciso, para a gente posicionar, para a gente pensar nisso, eu preciso sempre definir uma situação. É aquele modelo que o torcedor do Grêmio não quer mais. Esse modelo, jogador de mais de 30 anos, indicação do Renato, tem aí um tipo que acaba não sendo de protagonismo, joga em clubes como o Ceará, joga bola, joga, sabe jogar bola? Muita bola, tecnicamente é muito bom jogador. Aí vem por 350, vem por 300, vem por 400, daqui a pouco começa a surgir um assunto de luva, quando tu olhou esse jogador custa os 600 aí. Então, essa relação, o gremista não gostava mais, não quer mais. O que a gente está feliz? A gente está feliz com a criatividade do Cristaldo, com a criatividade do Carbajo, com o golpe de mestre do Soares. Esse modelo nos remete a um passado que nos põe em dúvida. Trocar um de 21, ou no curso do negócio, um de 21 por um de 31... um que ganha 80 por um que vai custar 600, é a velha lógica, que é a lógica da crítica ao Renato. Não gostei do movimento, não gostei da ação do Grêmio nesse caso, e fico triste porque eu estava gostando tanto de elogiar. Primeira crítica do ano, né? Vou combatê-lo. Fabiano. Olha, eu vou dizer uma coisa para ti, meu querido César Cidade Dias. Estou discordando do amigo. Em primeiro lugar, porque 31 não é 34, 35. 31 anos de idade, o jogador está no auge da carreira. Esse é um bom jogador, é um jogador qualificado, ele está jogando em alto nível. Esse jogador só passa a estar disponível pela condição do Ceará, que caiu de série. Vou dizer mais, ele é meia, mas ele já atuou pelos lados, ele pode talvez ser o cara pelo lado direito que o Renato está procurando. Eu discordo, cara, eu acho que o Grêmio fez uma boa contratação. Pois então, eu vou me unir a Fabiano Baldasso e, infelizmente, discordar do meu grande amigo CCD, o Cine Days. E por uma razão muito simples, tá? Eu, em tese, né? Viram como eu tô bonito hoje também? Eu tô vendo, Ribeiro. Em tese, eu acho que o CCD, ele tá certo.
porque o Grêmio tem que valorizar um pouco mais essas categorias de base, e juvenilizar, não juvenilizar, mas baixar a média de idade, nisso eu concordo, tá? Só que tem uma coisa, o Renato claramente ele não está satisfeito, né, com os testes que ele está fazendo. Porque ele não encontrou um jogador para atuar naquela posição que o Fabiano acabou de destacar, que seria o meio espaço. Meio espaço que já foi utilizado por Juliano, meio espaço que já foi utilizado por Ramiro, que foi tentado até com o Negueba, que não deu certo, que foi mais ou menos com o Alisson, que também cortava em diagonal pelo meio, e que é, para o esquema que o Renato gosta, uma posição vital. Nos testes feitos até agora, claramente o Renato não ficou satisfeito e não pode ficar mesmo, porque não deu certo. O Bitelo por ali não é o mesmo jogador. Quando ele joga com os dois extremos, não tem consistência no meio e fica vulnerável defensivamente. Então ele procura um jogador que ele conhece. O Vina, ao contrário do que disse o Fabiano Baldasso, não teve uma última temporada boa, não. E acho, pelas informações que eu colhi, ele tem problema de peso. O jogador tem problema de peso. Tá? Então, não é um jogador barato, mas é um bom jogador, talentoso. César Cidade Dias, nesse momento, quando falou que tem problema de peso, não, ele tem problema de peso. Ele tem ficou problema de peso. torcendo, dizendo mais um! Mais um, tá. Mas eu vou dizer assim, eu acho que é uma contratação de oportunidade. E eu recomendaria. 600 mil. E 600 mil por mês. E outra, 600 mil, uma contratação de oportunidade. Para finalizar. Ai, não que beleza o Grêmio. Que beleza o Grêmio, cara. Não dá para comparar com o Pedro Lucas por duas razões. Em primeiro lugar, o Pedro Lucas não vai jogar no Grêmio. Pelo menos por enquanto. Jogador que não consegue desabrochar. E ele tem que sair mesmo. Eu acho que ele perdeu, o Pedro Lucas, uma grande oportunidade de ter ido para o Cruzeiro, que vai jogar a Série A. Ele ficaria num centro maior, tal. Vai jogar uma Série B. Mas ele tem que sair porque não vai jogar aqui. Esse menino não vai jogar. Então, não há compensação. Até acho que são negócios bem diferentes. Sabe? Uma coisa é o Pedro Lucas e outra coisa é o Vina. Posso, JB? Não, é que ele está há 10 minutos falando, o Ribeiro Neto, cara. Normal, né? Viesse ansioso das férias, né? Gente, montem o Grêmio dentro da análise do... Vai sobrar gente. Montem o Grêmio. Cristaldo joga? Não, é que eu acho que ele vai botar o Vina pela direita. Ótimo, é que só joga 11, tá, Cristaldo JB? ou Bitelo. O Vina vai jogar pro Renato ou não vai? Vai. Vai jogar, o Renato que pediu. O PP vai jogar pro Renato ou não vai? Vai. Vai. Monta o time do Grêmio aí. Eu vou esperar ali, eu vou esperar ali. Vai, Baldasso. Mas meu querido aí, César Cidade Dias, há 2 meses tu não tinha jogador para fechar 11. Há 2 meses tu tinha um grupo horroroso. Tu tá reclamando da possibilidade de ter 2 ou 3 jogadores bons para a mesma função. CCD, subiu o saltinho, CCD. Subiu o saltinho. Esse é o bom problema, cara. Faltar um, tem outro. Eu te fiz um pedido, Baldasso. Eu quero que tu monte o time do Grêmio. Não. Vai sobrar. Vai sobrar ou o Cristaldo ou o Bitelo. Vai sobrar ou o Cristaldo ou o Bitelo. E qualquer um que sobrar vai estar no banco para entrar. Isso é bom pro Grêmio, cara. Mas eu sei que é bom pro Grêmio, só que isso aí não é fácil de fazer, Baldasso. Tu vai tirar o Bitelo do time titular, vai sobrar o Bitelo, vai sobrar um cara que tu pagou 4,5 milhões de reais. Que loucura é essa, Baldasso? Como é que tu vai fazer isso? Mas o César, primeiro que, assim, a informação do JB é que o Vina é um jogador que ganhava 500, baixou para 300. Sei lá, o Grêmio trouxe ele por 350. 350 para trazer um jogador em nível de titularidade é um valor razoável de mercado, né? Esse é reconhecidamente um bom jogador. Ele tem possibilidade de jogar de um lado do campo, que convenhamos, e tu concorda comigo, o Renato ainda não encontrou ninguém. O Renato jogou o Bitelo umas vezes para o lado direito, jogou o Cristaldo umas vezes para o lado direito e não resolveu o problema. Esse é um jogador que talvez possa dar essa solução. E outra, é mais uma opção, cara. É mais uma opção. Ou nós vamos lamentar a saída do Pedro Lucas. Tem um negócio que acontece... Isso aí eu concordo, Que a supervalorização da base. Eu sou o cara que mais pede no Rio Grande do Sul valorização da base e estou indignado com o trabalho ruim que é feito na base do Internacional. Só que assim, eu te pergunto, o Pedro Lucas é o tipo de jogador que tu pensa neste momento, esse aí quando entrar vai fazer a diferença? Não, no Inter não tem ninguém ele que eu passou do assim. ponto. E no Grêmio eu acho que neste momento também não. Esse aí passou do ponto, infelizmente.
Ribeiro, tu tem uma ideia de Vocês time? já terminaram o programa particular de vocês? Não, aí, é que é uma barbada isso. Eu já vi que vai sobrar, tu já sabe, né? Nós já sabemos. Não Vai é um, sobrar- vão sobrar 2. Vai sobrar pro Bitelo. Eles vão eu não conseguir sei. tirar o Bitelo do Grêmio. Tá, então eu vou dizer mais para vocês, tá? Em primeiro lugar, não é só essa confusão. Confusão não é a palavra certa. Pode sentar, CCD, fica tranquilo. Olha aqui, ó. O Renato, se vocês observarem bem, está testando. Ele está tentando compor. O que é compor? Às vezes tu não tem o jogador da função, mas linkado com o outro tu equilibra. O que ele fez? Ele tirou o Vila Sante e tentou compor com PP e Carbajo. Não está certo, não está bom ainda. Não está dando certo. Tá, peraí. Tá? Não tá dando certo ou não dará certo? Não. Não dará, eu acho que é muito pouco ainda para dizer Tá. isso, tá? Mas que claramente ele, Renato, expôs isso para todo mundo ouvir, que ele não está contente com os testes. E está fazendo os testes, mas que ele não está contente, acho que ficou claro. Então, ele para tentar compor, sacou o Vila Sante. Não vai dar certo. Ele precisa ter um volante ali para proteger esse apetite ofensivo do time. Então, na minha opinião, o Vila Sante é o mais titular ali. Aí ele vai ter que escolher, atenção, ele vai ter que escolher entre Carbajo, PP, Bitelo, Cristaldo. 4 para 2 vagas. Sobram 2. Isso aí tá claro. Agora, vou novamente concordar com o Fabiano Baldasso, que me deixa assustado. Isso aí é um bom problema. Ter recursos e ter opções é que todo treinador quer. Então eu não posso reclamar disso aí. Baldasso. Joga quem tiver melhor. Outra coisa, vocês sabem, o César vai concordar comigo. Você sabe qual é o problema, entre aspas, que aconteceu? O Grêmio, através da nova gestão, elaborou toda uma lista de necessidades e considerou lá no começo que o Bitelo seria coadjuvante. O Grêmio não contava com um novo time tendo o Bitelo. O Grêmio pensava dessa forma. O Grêmio fez contratações que suplantariam o Bitelo. Só que o Bitelo aprontou. O Bitelo começou o ano jogando muito bem e botou mais um problema dentro do processo. Isso pode ser, eu acho que o Baldasso tem razão. O que me assusta só é quando o Grêmio monta times e não monta trabalho. Isso me assusta, historicamente sempre me assustou. Desculpa, agora tu entrou numa confusão. Me desculpe, amigo. Tu está reclamando que o Grêmio está montando grupo e agora está dizendo que te preocupa isso. Tu decide o que tu quer, CCD. Tá, é que Pelo amor de Deus. CCD, claramente, posso fazer uma leitura sem ter o compromisso com a verdade, aí tu vai confirmar ou não. Como diz um bom chefe que eu tive na vida, o que parece é mais importante do que realmente é. Não há dúvida. O que parece é que tu não gostou da contratação do Vina, e aí, ou da possibilidade, que não está 100% fechado ainda, mas estão tentando, tal. Mas tu não gostaste da contratação do Vina e está tentando achar todas as desculpas possíveis. Porque se fosse um meia que te agradasse, tu não ia estar colocando... Não, porque o Grêmio fez 10 reforços e tu não veio aqui dizendo é muita gente, ou não sei o quê. É claramente, para mim, não é nenhuma corneta. Não, é que tu na não verdade... gostou do Vina. É que não é o Vina, é o modelo disso. Não. É mais uma vez um jogador desse o Vina modelo. tá no modelo. Mas desse modelo que vai tirar espaço de jogadores e vai tirar, vocês sabem tudo disso, bem. vai tirar espaço de jogadores que fariam a roda girar. A informação que eu recebi hoje na imprensa carioca, tá? Eu estava pesquisando sobre o fato, é que o Vina estava negociando com o Fluminense e aí na última hora, 2 fatores pegaram. O salário, mas o Fernando Diniz ficou na dúvida se valia a pena. Isso eu recebi no Rio, peço desculpas, não sou setorista do Fluminense, não tenho contato com o Fernando Diniz, então eu estou só vendendo o peixe que tem lá na imprensa carioca para deixar claro aqui. O que o Fernando Diniz, ele 2 coisas preocupado. O bastidor, que a gente sabe que o Vina tem um histórico de ser um cara que tem seus problemas, gosta de se meter em polêmica, tá? Tudo bem. E a outra questão, que seria o seguinte... Ele não seria tão comprometido com o time como o Fernando Diniz gosta que o jogador seja. Não, comprometido com o time, eu digo assim, também. volta para marcar, 110% de dedicação. JB, deixa eu só entender uma coisa. Ele teve problema com o Fernando Diniz, então eu estou do outro lado.
Qualquer um que teve problema com o Fernando Diniz, eu sou a favor do cara que teve problema com o Fernando Diniz. A informação não é essa. O Fernando Diniz talvez nunca tenha cruzado por ele. O que diz é o Fernando Diniz, eles estavam e o Fernando Diniz disse, cara, não vamos contratar por conta desse negócio. Mas é importante o que tu está dizendo, eu vou dizer por quê. Tá? No último jogo, claramente o Renato, de novo, né? O Renato está dando informações aí, é só saber ouvir. Né? Ele sublinha o lance do Luizito Soares como manchete passando recado, especialmente para alguns jogadores mais novos. Tá? Então, assim, é óbvio que o Vina para vir, o Renato vai ter que bater um papo com o Bruxo e dizer aqui, ó, cara, o negócio é o seguinte, o time agora é competitivo, nós temos um cara aí que precisa, que está jogando, tu precisa correr, não pode ter problema de peso, tu tem que se comprometer com o jogo, tu tem que ter ambição. E isso, o Grêmio tem a obrigação de saber antes de contratar. Então a frase é a velha frase, né, Ribeiro? Com o Renato vai. Agora traz vai. Traz que agora vai. Gente, eu entendo, para mim, a coisa do tecnicamente, eu acho tecnicamente muito bom jogador, tá? Muito bom jogador. Eu tô falando no modelo de ideia de clube com sequência. O Vina joga quanto tempo mais na carreira? 2 anos, 3 anos. Tá. Eu acho. O que eu tô colocando é que o Grêmio precisa ter um espaço para Gabriel Silva, para Bitelo, para o próprio Ferreira, para fazer essa roda girar. Vai entrar o dinheiro dessa liga monstruosa, vai botar 300 milhões. Beleza. Sabe, né? Se tu fizer esse modelo, em 2 anos acaba os 300 milhões. Tu sabe melhor que ninguém isso. Então, o que eu defendo? Eu defendo que o que o Grêmio fez há um mês atrás, a criatividade que o Grêmio teve de buscar um jogador de 25 anos no Uruguai, de buscar um jogador de 26 anos na Argentina, de buscar a supermarca Soares, funciona melhor do que tu buscar o Reinaldo, do que tu buscar o Vina, do que tu buscar esse modelo. É isso que eu estou dizendo. Meu amigo Homero, entendeu? Um grande amigo que eu tenho, te passa um recado, CCD, tá? Eu queria ter, olha só, eu queria ter um amigo que nem o Homero que mudasse a minha vida, tipo ele mudou a do Ribeiro Neto. Fica a dica, tá, Homerinho? Se quiser, é só ligar. O Grêmio trocou o Campas pelo Vina. Quase o mesmo salário. Baita contratação. Para ganhar tem que ter plantel. Além disso, o Bitelo pode ser vendido a qualquer momento e teremos reposição. Tá? Fala agora mal do Homero. Vai brigar com o Homero? Não, o Homero não briga. O Homero é meu irmão, não brigo com ele, mas dá uma vontade de dar uma xingada nele. Olha só, vamos acalmar o ambiente aqui, porque ficou tenso. O César Cidade Dias não quer o Vina de jeito nenhum. E a situação é a seguinte, tem um ex que pode estar voltando para o Beira-Rio. Que história é essa, Tiger Junk? É isso aí, o Bruno Mendes, JB, o jogador que está sendo monitorado pelo Internacional, porque ele tem contrato se encerrando no final do ano com o Corinthians e não vem sendo tão utilizado por lá. Teve toda aquela briga Inter e Corinthians, o Inter tentando manter o jogador, o Corinthians pedindo muito dinheiro. O Inter acabou deixando o Bruno Mendes ir para o Corinthians e lá ele é reserva do Gil e do Balbuena, tem jogado até no Campeonato Paulista, mas não é um titular absoluto. E o jogador está sendo monitorado, existe confirmação da direção para, quem sabe, assinar um pré-contrato na metade da temporada. Essa possibilidade, ela existe, o Inter reforçaria a zaga. Pode ser que isso esteja ligado, JB, ao Vitão, que o Inter tem um otimismo muito grande para manter o jogador em Porto Alegre, mas se acontecer alguma coisa e o Vitão não ficar, o Inter tem pelo menos essa carta na manga de, quem sabe, tentar contratar via pré-contrato o Bruno Mendes, zagueiro uruguaio, que deu certo por aqui o ano passado. Ô, meu querido JB, eu sou apaixonado pelo Bruno Mendes. É claro que eu quero que ele volte para o Internacional e que bom que se encontre uma maneira para isso, vai agregar demais, é um baita zagueiro. Eu briguei muito quando ele foi embora, isso seria maravilhoso. E vai acabar sendo importante porque existe a possibilidade do Vitão ir embora em junho. E essa situação, cara, eu estou procurando ter um ano mais leve, estou procurando me acalmar um pouco, mas ouvir do Tiger Junk, de novo, embora a direção esteja otimista em relação ao Vitão, mas estão otimistas por quê?
Eu estou ouvindo essa que a direção está otimista desde o ano passado. Aí foi apresentado o Felipe Becker, o novo vice de futebol, que na sua entrevista coletiva de apresentação apresentou total tranquilidade. Aí o Inter foi lá, fez uma proposta de 2,5 milhões de euros que o Shakhtar não aceitou nem conversar com o Internacional. O tempo está passando, e de novo eu tenho que ouvir que a direção está otimista. Vem cá, nós estamos em fevereiro, o cara vai embora em junho. Essa situação era para ter sido resolvida no ano passado. E eu vou tratar isso com normalidade também? Será que eu vou ter que ouvir do Ribeiro e do JB? Calma, Baldasso, calma, é assim. Calma, não tem dinheiro, o importante é economizar, calma. O Vitão está indo embora, gente. E outra coisa, uma coisa é o Inter ter ainda um tempo para tentar viabilizar a compra do Vitão. A outra é o Vitão agora. O Vitão está em campo. Vocês acham que é normal para um jogador de futebol entrar em campo para jogar, sabendo que está pendurado por um contrato que termina daqui 2, 3 meses? A cabeça mexe, cara. Não era para ter começado o ano com esse problema com o Vitão. Então eu tô apavorado com isso. A direção do Inter está otimista porque ela tem sinalizações da FIFA de que a entidade máxima do futebol poderá estender a normativa que atualmente coloca o Vitão aqui em Porto Alegre. O Vitão ele tem contrato até a metade do ano que vem com o Shakhtar Donetsk. Caso a FIFA amplie essa normativa em 1 ano, o que, pelo que o Inter está observando, é uma possibilidade ou pode vir a ser uma tendência, o Inter teria Vitão de graça, simplesmente assinando o pré-contrato no fim do ano e aí na metade do ano que vem, em 2024, ele poderia assinar um contrato em definitivo com o Internacional. A ideia da FIFA que se fala hoje é segurar mais 1 ano de normativa, porque a situação no leste europeu ela está longe de ser resolvida. Os clubes ucranianos estão espalhados, alguns estão na Polônia, outros estão na Turquia, realizando atividades específicas, mas não há um campeonato ucraniano e não há perspectiva de um campeonato ucraniano. Então, amplia essa normativa por 1 ano para proteger os jogadores desses clubes e depois iria ressarcir financeiramente os clubes ucranianos prejudicados, como o Shakhtar, inclusive já está sendo, perdendo, por exemplo, o TT para o futebol inglês. Essa é uma questão interessante que eu queria colocar aqui. 2 coisas, na verdade, tá? A primeira eu acho que dá para a gente colocar os 2 no Inter. Se quiser. O mercado tem 35 para 36, o Moledo tem 35 para 36. Nós estamos falando de caras que provavelmente em 2024 podem não estar mais aqui, numa dessas até se aposentam. Então tu pode ter em 2024 Bruno Mendes pela direita e Vitão pela esquerda. Tem um problema. Aí baita zaga. Tem um problema que o Baldasso, infelizmente, esquece, eu não sei se ele esquece de propósito ou ele realmente não se atenta para isso. É um problema tão simples que tu também não cita e que é tão óbvio, escancarado, entendeu? Que vocês esquecem quando tratam do tema contratações. Qual é, Ribeiro? O Inter não vendeu ninguém, rapaz! O Inter não vendeu ninguém. O Inter passou desde dezembro tentando vender o Johnny Maurício. Não vendeu ninguém. Portanto, não tem dinheiro. Então, onde é que tu quer que o Inter tire dinheiro para contratar o centroavante se não tem dinheiro, rapaz? Tiger Junk aparece aqui na tela. Se tu puder, eu acho que tu tem que sair agora e na Rádio Bandeirantes faz um breaking news na Rádio Bandeirantes e avisa o pessoal, olha, o Ribeiro acabou de informar que o Inter não vendeu ninguém e não tem dinheiro. Porque é uma novidade, né, Tiger? É uma novidade. Vou lá na rádio agora? Vai. Tu não tá surpreso, Tiger? Tu não tá todo mundo muito surpreso com a tua informação. A tua ironia barata, nossa, entendeu? Ninguém a sabia tua ironia disso. barata, ela não serve, entendeu? Porque quando não tem argumento, né, para discutir, essa é uma verdade absoluta que vocês não têm coragem de falar, entendeu? E ficam só, tem que contratar, é uma barbaridade. Cara, precisa de dinheiro, grana, bufunfa, e o Inter não conseguiu vender ninguém. Antes do Baldasso, aproveito para fazer o merchan. O Tiger foi lá na Rádio Bandeirantes, tá rolando neste momento o Baldasso, o apito final na Rádio Bandeirantes. Isso, bom programa. E que depois que você vê o Donos da Bola aqui no canal Donos da Bola, vai lá, Sport Band RS e assista durante a tarde, tem o que fazer, ou bota um fonezinho pro chefe não ver, aquela coisa toda, e bota numa tela lá rodando para tu ver o apito final da Rádio Bandeirantes. Sport Band RS é o canal e tu tem um debate de muita qualidade também para ver depois o Donos. Baldasso.
Eu quero fazer uma pequena entrevista com o César Cidade Dias. Tu me deixa, por gentileza? O Paulinho pode botar nós dois na tela. Eu gostaria de fazer uma pequena entrevista de 1 minuto. Tu me permite, João Batista? Tá, pode. Então tá. César Cidade Dias, qual foi o modelo de negócio utilizado pelo Grêmio que lhe possibilitou trazer o Soares? Qual foi a forma financeira que o Grêmio encontrou e que foi a viabilidade para trazer o Soares? O Grêmio procurou empresários que pudessem colocar sua marca à disposição para financiar a vinda do Soares, ou pelo menos grande parte dela. Muito bem. Meu querido César Cidade Dias, esses empresários vão ter algum tipo de retorno financeiro com venda posterior do Soares ou eles vão potencializar apenas uma possibilidade de publicidade da sua marca? Não, eles vão apenas se comunicar com a grande massa de torcedores do Grêmio que até estão fazendo grandes campanhas em nome dessas marcas. Meu querido César Cidade Dias, o Vitão, que tem 22 anos de idade, está hoje entre as grandes revelações da zaga do futebol brasileiro. Tu acha que é atrativo para um investidor participar de um processo de sua compra hoje por 4 milhões de euros e daqui a pouco vender esse jogador daqui a um ano por 15 milhões de euros? Sim, é muito viável que eles possam fazer isso, porque é um jogador que tem mercado para ser vendido para a Europa. Muito bem. Um grande abraço e obrigado a vocês. Pois não. Mas aí vamos desculpar, tá? Essa coisa meio jogral, entendeu? Essa coisa meio de mesa de sala de aula, isso não funciona diante da realidade, gente. Então tu acha que se o Inter não tivesse investidores, já não teria contratado? É óbvio. O Inter, quando teve o Sonda, fez vários negócios. Meu querido Ribeiro Neto, o que eu estou perguntando é justamente isso. Onde é que estão os investidores? Onde é que estão aqueles parceiros do Internacional? Não tem mais Colorado milionário no Rio Grande do Sul? Eu não sei. Que quer ajudar o clube? Só tem milionário gremista no Rio Grande do Sul agora? Não é isso. Talvez, Baldasso, a única crítica que você possa fazer é o seguinte, que os nomes que o Internacional elencou para contratar não tenham o apelo que, por exemplo, o Soares teve para que a marca fosse potencializada. Eu estou falando do Vitão. Tá? O Vitão não é. O Vitão não é esse jogador. Eu estou falando de negócio. Eu estou falando de um jogador que o investidor bota 4 milhões agora e ganha 15 daqui a um ano. Eu estou falando só do Vitão agora. Mas o Vitão tem uma negociação complicada. Acho que tu não sabe exatamente como é que vai acontecer. Tu não sabe se o cara é do Shakhtar, se a FIFA vai devolver o passe para ele. Como é que os caras vão botar dinheiro num negócio obscuro? Então faz o seguinte, então beleza, a melhor maneira é esperar. Senta em casa e torce, reza de pés juntos para a FIFA baixar uma nova normativa. Reza forte. Tomara que dê certo, tomara, porque senão o Vitão vai embora em junho. Joga pro alto e reza. Lembra dessa, Tiger Rank? Não saiu o teu lembro aí do ar. Liga o teu microfone. Lembro. Não sou eu. É que ele tirou o microfone no ar também, daí... Não, fui lá rapidão avisar no apito, pessoal. Mandei um abraço de vocês pro Daniel. Tá, olha só. Tu tem que falar sobre Carbacho ou Vijaçante? Isso, porque vai pintar agora na tela aqui de quem está assistindo a Bandeirantes uma tela separada pela produção com os números de Carbacho e Vijaçante que hoje estariam disputando uma vaga na equipe titular. O Carbacho tem 4 jogos como titular, JB. Um jogo entrando no segundo tempo e 308 minutos em campo. Já o Vijaçante, 2 jogos como titular, um jogo entrando no segundo tempo, 188 minutos em campo. O Carbacho teve mais oportunidades do que o paraguaio Vijaçante. Isso significa que ele é titular? Interrogação, JB. Carbacho ou Bitelo? Carbacho ou Vijaçante ou Carbacho? Mas eu acho que é mais do que isso, tá? Eu achei que tu ia dizer, eu acho que é Bitelo também. Não, mas eu acho que o teu deslize, ele é necessário, porque a gente não tem certeza se são essas as dúvidas. Por exemplo, o Renato está testando sem o Vijaçante, porque ele quer compor com os melhores, né? O Grêmio contratou 2 jogadores, tem o Bitelo que está jogando bem. Não foi o que ele disse, Está compondo, tá, muito bem. Mas o Vijaçante vai se impor, como já falei, por uma questão de característica. Então, daqui a pouco, as dúvidas do Renato nas escolhas não é entre Vijaçante e Carbajo, não. É Carbajo ou Cristaldo, é Carbajo ou PP, é Carbajo ou Bitelo.
O Vila Sante, na minha opinião, hoje, pontualmente hoje, está se escalando muito mais, porque não deu certo o que foi testado, do que propriamente porque eu não sou um cara que me emociono pelo futebol do Vila Sante, não acho que ele seja tudo isso. Agora, por característica, o jeito que o Grêmio quer jogar, o jeito que o Grêmio ameaça querer jogar, ele não pode abrir mão de um cão de guarda, mesmo que ele seja moderninho, que ele seja boxe de bola, mas ele precisa de um cão de guarda na frente da zaga. Fala, Baldasso. Tem um jogador que não pode sair do meio-campo do time do Grêmio. Ele se chama Carbajo. O Carbajo chegou numa condição, o César tem falado bastante sobre isso, e isso acontece ao natural, isso não é orientação, em que os outros jogadores do meio-campo do Grêmio procuram o Carbajo para passar a bola, porque sabe que vai ter uma distribuição qualificada. O Carbajo é titular. O PP, jogador de reconhecida qualidade técnica, e não se discute isso, é lento. E fica estruturalmente errado o time do Grêmio com PP e Carbajo. Tem que sair o PP e tem que jogar o Vidia Sante. A dupla ideal de abertura de meio-campo do Grêmio é Vidia Sante e Carbajo. Outra coisa, o Renato, há 2 jogos, foi no jogo contra o Esportivo, se eu não me engano, na coletiva, não lembro bem, ele disse: eu estou colocando para jogar os que eu não conheço, porque eu não preciso colocar agora os que eu conheço. Então, talvez o Renato não tenha nem apresentado uma ideia definitiva de time titular ainda. Essa ideia de... Eu tô na linha, tá? Para mim, o Carbajo é o melhor de todos, tá? O que tá me assustando, todo o meu susto começa na informação do Vina, tá? Todo ele começa na informação do Vina. De novo. Essa frase, por exemplo, que o Baldasso fez, o Renato repetiu 2 vezes. Essa frase. Eu tô colocando quem eu não conheço. Só que ele fez a opção por colocar o Thiago Santos 2 vezes no meio do jogo. Ele botou lá em Bento e botou também nesse último jogo. O Thiago Santos ele conhece. Ele conhece há muito tempo. É que pra mim tem um outro Ali tá garantido o resultado, cara. Não. Eu acho que o Thiago Santos ele tá tentando recuperar o jogador com a torcida. Tá bom. Colocando, tá ganhando. Ótimo, tá? Vai botando, eu nos últimos dias eu fiz só elogios ao Renato e tenho elogiado tudo no Renato. Essa do Vina me botou uma pulga em algum lugar da minha cabeça que tá me atucanando. Eu não quero imaginar a hipótese do Carbajo não jogar, do Cristaldo não jogar, para jogar o Vina, para jogar o PP. Não gostei, cara. Eu não gostei. A pulga tá aqui, ó. O resumo da história desse programa é que César Cidade Dias hoje não está feliz. Eu acho que é o Vina, é o Vidia Sante, é o Renato, sei lá. Mas enfim, Tiger Junk, aparece aí de novo para a gente trabalhar e falar sobre grana da Liga para o Internacional. É um assunto complexo, eu até peço, JB, para que caso vocês tenham algumas dúvidas, podem perguntar para a gente tentar explicar isso um pouco passo a passo também para o torcedor ao longo do programa, tá? Mas a atualização, a última, aconteceu ontem à tarde. O Internacional integra um bloco de 26 clubes e lidera, inclusive, esse bloco de 26 clubes, denominado Liga Forte do Futebol. Essa liga tem o intuito de organizar um possível campeonato brasileiro que não tem a adesão ainda de todos os clubes, porque existe, paralelo à Liga Forte do Futebol, a Libra, Liga Brasileira de Futebol, que tem Flamengo, tem Corinthians, tem São Paulo como lideranças e o Grêmio está incluído, inclusive, na Libra. Bom, ontem à tarde, a Liga Forte do Futebol, que é o bloco de 26 clubes que o Inter integra, assinou um contrato com uma investidora norte-americana, a Serengeti. Essa investidora, ela vai investir 2,3 bilhões de reais por 20% dos direitos dessa liga. Tem um detalhe, JB. Caso, e existe uma cláusula nesse contrato assinado, caso os clubes da Libra possam se unir aos clubes da Liga Forte de Futebol e um campeonato seja organizado, esse investimento de 2,3 bilhões, ele aumenta para 4,8 bilhões de reais por 20% da Liga. Para o Internacional, JB, sobrarão 200 milhões de reais, sendo que na metade desse ano serão pagos 100 milhões. No fim deste ano, ou em janeiro de 2024, serão pagos
50 milhões. E na metade de 2024 serão pagos mais 50 milhões. É importante a gente informar que para que isso aconteça no Internacional é necessária a aprovação no Conselho Deliberativo. E a pauta deve correr nos próximos dias e ser aprovada sem maiores dificuldades. Mas é uma grana extra que pode entrar nos cofres do Internacional pela venda de 20% da liga a qual o Inter está incluído. É muito mais do que dinheiro, embora o dinheiro neste caso seja mais importante. Nós estamos falando da independência dos clubes, de uma rebelião que já se tentou fazer em outras oportunidades e não deu certo. Agora vai dar certo por conta de um aporte financeiro incrível que vem desse pool de multinacionais. Mas não só o dinheiro. Gurizada, esta ideia que vem deste patrocinador passa por nós termos uma liga que formate campeonatos em que a distribuição de renda do campeonato seja parecida de como é na Premier League, sem grandes diferenças e discrepâncias entre o que ganha mais e o que ganha menos. Aliás, está em contrato que a diferença do que ganha mais do que ganha menos não pode ultrapassar 3,5 vezes. Hoje é muito mais do que isso com Flamengo e Corinthians. Então, nós estamos diante de uma possibilidade de uma divisão justa e equânime de valores entre os times que participam do processo. A Libra, que é uma concorrente em paralelo, ela tem alguns vícios antigos que não me agradam. O Grêmio ainda está lá, mas eu acho que o Grêmio vai sair e vai vir para a Liga Forte. Por exemplo, tem dirigente da CBF, que é comandante do processo da Libra. Pô, nós estamos fazendo um processo justamente para se livrar da CBF, para se livrar de monopólios, e aí tem alguém da CBF envolvido no negócio. Então a Liga Forte, que o Inter encabeça, é algo que pode ser a independência e a autonomia dos clubes de futebol do Brasil. Que aparece na tela, me dá uma boa notícia. Tem alguma coisa decente aí pra gente comemorar? Mas tem várias notícias. Falei aí do dinheiro que está entrando, agora falo da renovação do Matheus Dias, joia da base, que ampliou o contrato até 2027, JB. O Matheus Dias, ele tinha salário de jogador de base, em torno de R$15 mil por mês. É a primeira temporada onde o Matheus Dias, de fato, vai ser bastante utilizado. O Mano Menezes disse recentemente que o Matheus Dias já é uma realidade e, por isso, o Inter amplia o contrato dele por mais 5 anos, até dezembro de 2027. O Matheus Dias, que vai ser utilizado pelo Mano ao longo de toda a temporada, teve seu contrato ampliado. E aí, Baldassi? De todos que vieram na base, é o único que me entusiasma. É o único que eu consigo vislumbrar alguma coisa positiva. É um volante que joga de cabeça alta, um volante que consegue dar um passe de maior profundidade. Eu acho ele um jogador bastante interessante. Ele tem potencial, sim, para abraçar uma titularidade na sequência. Que bom que estenderam o contrato dele, porque é um jogador importante. Peraí. Eu tô lendo o roteiro aqui. Ribeiro Neto, me ajuda, vem cá. Eu tenho aqui também. O que tu quer mas fazer? aqui, ó. Tá vendo aqui que o meu roteiro talvez ele seja diferente. Olha o A14. A14, né? Não, isso não é verdade. Michel apalavrado. Não, Michael é o nome do cara. Michael, é o Michel. Não, ele tá palavrado com o Renato. Não, lê pra galera aí. O Flamengo deve ser o destino de Michael? Não acredito. Tá aqui. Tá Não aqui. acredito. O Baldassi tá rindo lá no fundo, mas tá aqui. Olha aqui, o A14. O que é Tiger? Quer dizer que é pra chamar o Tiger. Mas é que, sabe quem é que escreve isso aqui? Quem? É o Pedrinter. É o Pedrinter? Pedrinter. Cara. É o Pedrinter. Então o Pedrinter Eu não gosta entendo de mais fazer. O Pedrinter gosta sempre de fazer a crisezinha no Grêmio. O Pedrinter é o cara que escreve isso aqui todos os dias. Ah, é? Todos os dias tem uma crise no Grêmio aqui. Tá, bota Por o exemplo, Pedrinter por no exemplo, Paulinho. tá? Por exemplo. Eu me passei, eu Não vi. tá aqui. Não tá aqui. E aqui eu vou fazer uma crítica. Não tá aqui, não tô lendo. Que o Inter ontem teve que fazer um treino de futebol de salão ontem. Teve que fazer 5 contra 5. Não tá aqui no roteiro. Tão Ontem dizendo o que tá Inter aqui. teve que fazer um Aparece treino. aí, produção. Aparece aí, bota a Ontem o produção Inter do lado. teve que fazer um treino 5 contra 5, que não tinha jogador pra treinar. Pedrinter, tu E quer aí se o cara defender? quer falar, não, ele não tem direito de se defender, quem tá no bancado sou eu. Vocês podem olhar ali o B1, Tiger, dificuldades do Inter para treinar. É, mas tu não botou que é futebol de salão, tu não fez detalhezinhos, entendeu? Não, daí é o Tiger que faz isso. Tá, então vamos fazer as duas. Primeiro, que história, como assim, cara? Michael acertado com o Flamengo, que loucura é essa? É, se ligar o microfone vai ficar uma barbada. Flamengo. Produção. Oi, agora sim. Vamos lá, os dois assuntos. Qual tu quer primeiro, JB? O Michael. Michael.
Michael hoje entra em campo, inclusive, contra o Flamengo, está no Mundial de Clubes Al Hilal contra o Flamengo. E lá em Marrocos tem surgido a informação, e obviamente que os dirigentes do Flamengo estão mais perto para tentar contatar o Michael, contatar o Al Hilal, de um acerto do Michael com o Flamengo. Ele que teve um avanço com o Palmeiras, mas o Palmeiras acabou barrado nas dificuldades de negociar com o clube árabe, com o Al Hilal, com o próprio Grêmio. Ele esteve apalavrado com o Renato, mas a informação que vem do Rio agora é que o Michael está próximo do Flamengo, sim, JB. Tá, que maravilha isso. Tá, mas vamos lá. Então aqui, ó, vai sobrar o Bruno Henrique, tá? Vai sobrar o Bruno Henrique. Vai sobrar o Bruno Henrique. Tu adoeceu lá na França, Ribeiro. Vamos lá. A outra situação, que é o treino de futsal que o CCD quer cornetar aqui. Ontem, e tem sido assim os últimos treinos, tá, de reapresentação do Internacional. Os titulares, quem jogou no empate 0-0 com o Novo Hamburgo, ficou na academia. Aqueles que não atuaram os 90 minutos foram programados. Eram 10 jogadores de linha treinando. E aí o Mano organizou uma atividade de 5 contra 5, ataque contra defesa. Detalhe, o Sidney Lobo, auxiliar técnico, completou a atividade para o time que estava atacando, era ele que dava início às jogadas, participava ali também como um primeiro volante às vezes. O Inter está tendo essa dificuldade em função do grupo enxuto para treinar. É que não tem jeito. Não preciso nem falar. Eu não vou falar sobre isso, porque eu já disse aqui, 22 não existe. Mas tu quer que é coletivo todos os dias? Não Não é existe. coletivo, é treinabilidade, Gente, por favor, cara. não vamos criar uma crise onde não tem essa possibilidade. O João Batista Filho, o Ribeiro Neto e o Taigor Jank já disseram que é para ter calma, que é para ter paciência, que tá tudo certo, que não tem problema. Não dá para completar time para jogar coletivo? Não tem problema. Calma, porque tá tudo certo no Internacional. Eu tenho uma sugestão para dar para o presidente Alessandro Barcelos, mas dou para Fabiano Baldasso, que é o grande representante da torcida colorada. Presidente, pega o Mano Menezes, o brother, entendeu? E faça ele dar uma ligada do telefone para um menino chamado Alexandre Pato. Faça o Mano Menezes... Pera aí, faça o Mano Menezes. Pato, o que tu quer da tua vida? Tu quer jogar? Tu tem ambição? Cara, tá livre no mercado. Não, depois dessa a gente vai pro intervalo. Patinho neles! Vai, mano! Estamos no ar de volta para fechar o programa com a enquete sobre Vina. Eu tô muito curioso para saber o resultado dessa enquete. Coloca aí na tela, vamos embora, produção! Torcedor gremista, você aprova a contratação de Vina? Sim! Olha, 59, não 41, CCD! CCD! Não, é isso aí. Se a torcida aprova, todos aprovam. Não se discute isso. Eu tenho a minha opinião sobre o medo em relação a como o Grêmio pode ser montado. Agora, eu não vou colocar de maneira nenhuma a ideia do torcedor abaixo. O torcedor está satisfeito, todos têm que ficar satisfeitos. Voltamos às 7 da noite, tem Donos da Bola, rádio, às 7 da noite no Esporte Band RS. Fica o convite para tu ir agora também no canal Esporte Band RS e acompanhar o apito final que tá rolando lá ainda na Rádio Bandeirantes. Se quiser pode voltar e assistir desde o começo, que passa a tarde inteira conosco, não tem problema nenhum. Esporte Band RS é o canal do YouTube.